Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, trabalhadores, frequentadores, amigos do Estrela da Seara. Meu nome é Ivan César e eu vim atender ao convite amigo do nosso Alain para trazer à luz da doutrina espírita os temas, ou pelo menos um tema, o que me foi sugerido, de que nós tanto precisamos ter em mente para, quanto mais falarmos, mais termos a oportunidade de colocar nos nossos dias. Nós ainda não estamos no mês de dezembro, um mês que é, pelo menos quando essa palestra está indo ao ar a primeira vez, ainda não é dezembro, é setembro. E falo em dezembro porque é um mês tradicional para o cristão, como nós espíritas também o somos, de falarmos um pouco mais a respeito de Jesus, a respeito do Natal de Jesus. Mas o tema dessa nossa conversa, ele é baseado na obra, em um dos capítulos da obra Vidas Vazias, a mais recente obra da benfeitora Joana de Ângeles, e o título do capítulo é exatamente Sempre é Natal. Então vamos tentar sair um pouco, fazer uma abstração temporal, para sair um pouco dessa ideia de que o Natal é apenas uma ocasião para falarmos no último mês do ano, no mês de dezembro, tendo ali como referência o dia 25 de dezembro como uma possível data do nascimento de Jesus. Mas se nós admitirmos, se nós fizermos uma abrangência um pouco maior do que é efetivamente o Natal, nós vamos sair dessa ideia apenas de nascimento físico daquele que é o grande avatar da humanidade, o grande mentor de todos nós cristãos, mas para levarmos também uma ideia do nascimento de Jesus em nós. E esse nascimento em nós, ele não está restrito apenas a um mês do ano ou a uma data nesse mês. É um acontecimento que pode ocorrer em qualquer dia do ano e até várias vezes ao dia, de forma paulatina, em doses ali homeopáticas, para que a gente vá tomando um pouco mais de intimidade com as ideias do Cristo e a partir daí promover as mudanças que nós já admitimos necessárias para as nossas vidas. Então, a ideia era estar com vocês pessoalmente, fisicamente, né? Mas nós já sabemos que a pandemia fez uma pequena alteração nos nossos planejamentos, mas se o que nos é possível nesse instante é fazer uma palestra virtual, aqui nós estamos para discutirmos, para conversarmos um pouco mais a respeito do Mestre de todos nós cristãos. Eu não sei como é que funciona exatamente a prática das visualizações desse trabalho via YouTube para o Estrela da Seara, mas eu estarei atento. Caso vocês tenham alguma colaboração ou algum questionamento para fazer, coloca aí nos comentários que depois eu passo, dou uma olhadinha e aí vou respondendo aquilo que for possível. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu deixo para Alain, que ele sabe muito mais do que eu. E aí o importante é que todos nós vamos aprender. 2000 anos atrás, Jerusalém, eu diria que era aquilo que nós podemos chamar de metrópole nos dias de hoje. Claro que há 2000 anos nós não tínhamos as características populacionais, as características de tecnologia, de meios de transporte, de locomoção, dos grandes centros urbanos. Mas, para aquela época, sem dúvida, Jerusalém era, sim, uma metrópole. Eu diria que Jerusalém era o centro do Oriente. E naquelas terras, aquela cidade não era uma cidade com as características que muitas cidades orientais, médio-orientais, têm ainda hoje. São cidades muitas vezes muito secas, que são
visitadas, vamos dizer assim, muitas vezes por tempestades de areia, aquelas coisas todas. Jerusalém não escapava muito a essas questões de tempo, mas Jerusalém é uma espécie de oásis em meio ao deserto, com muitas palmeiras, com água em abundância. Mas nós não podemos descartar também, nós não podemos deixar de citar a contribuição, de uma forma ou de outra, do Império Romano para que Jerusalém se tornasse a cidade das mais importantes daquela região, àquela época, e ainda hoje, de alguma maneira, também. Muitas construções em estilo helenístico, em estilo grego, foram feitas em Jerusalém por conta eu vou chamar da família Herodes, não apenas Herodes o Grande, como os seus filhos terminaram fazendo daquela região, por conta da influência da filosofia, da arte, de todo o colégio de pensamento grego, terminaram fazendo daquelas construções não muito comuns naquela região. Então Jerusalém era aquele centro movimentado onde tudo acontecia, onde as pessoas se encontravam, onde havia ali passagem de visitantes para um lado, visitantes para o outro, gente que passava não como visitante, mas apenas como caminho mesmo para tomar outras rotas, enfim. Vivia-se ali uma espécie de harmonia, mas não a harmonia como nós imaginamos de uma forma mais harmonia ideal, vamos dizer assim, onde as pessoas no mínimo sentem afeto uma pelas outras. Não, era uma harmonia do povo cativo, do povo amedrontado, quando o Império Romano impunha a sua força sobre aquela população de judeus. Havia, sim, um conflito aqui, um conflito ali, revolta de um lado, revolta do outro, mas em número e em força, o Império Romano era predominante. Não necessariamente em número populacional, mas em número de pessoas capazes, por exemplo, de ferir uma grande quantidade de moradores, de judeus daquela região. Então, aquela calmaria que a gente via era uma espécie de calmaria baseada no medo. Porque poucos eram aqueles que ousavam, e o termo é esse mesmo, dizer alguma coisa que o Império Romano não gostasse. Os imperadores eram implacáveis, os prepostos dos imperadores, os governadores, os prefeitos que iam a essas cidades, a essas regiões para instalarem-se ali e manter manter um controle total e absoluto sobre tudo o que acontecia, era o controle sobre a atividade agrícola, era o controle baseado na cobrança de impostos e, para aqueles que se colocavam como rebeldes de uma maneira ou de outra, era o controle pela força mesmo. Se na atualidade, no século XXI, nós já ficamos entristecidos, ficamos assustados com a violência que nos visita, 2000 anos atrás a coisa era bem pior mesmo. Enfim, mas justamente naquela região é onde acontece, talvez, pelo menos para nós cristãos, com certeza, a maior transformação que poderia ter acontecido no mundo. Não vou aqui me ater aos detalhes, às histórias, principalmente aquelas trazidas especificamente e especialmente nos evangelhos de Lucas e Mateus, porque os evangelhos de João e o evangelho de João e o evangelho de Marcos, eles sequer citam o nascimento de Jesus, diferente de Lucas e de Mateus. Mas vamos nos ater aqui a outras questões que, no meu modo de ver, são mais importantes do que ficarmos preocupados com datas, com localização, com essas coisas todas. Fato é que nenhum vulto histórico ele se destacou de tal maneira na humanidade, desde aquela ideia do nascimento na gruta em Belém, que se formos observar
de forma menos religiosa e mais histórica, é difícil que efetivamente tenha acontecido assim, mas como eu disse, vamos deixar isso para segundo plano. Mas nenhum vulto histórico que nasce de uma ideia de absoluta humildade, não apenas a humildade de comportamento, mas a humildade de bens, e ele passa a se transformar ao longo de 30 e poucos anos de existência, segundo os relatos históricos, mais ou menos 33 anos de existência, entre 33 e 37, ele se transformar no mais extraordinário vulto histórico de todos os tempos. Porque nesse instante não importa se você é católico, se você é judeu, se você é muçulmano, se é candomblessista, se é messiânico, não importa a sua religião. Em termos de religião, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não Jesus de Belém, Jesus de Nazaré, é o maior nome da história deste planeta. Então, o seu nascimento, muitas vezes, até eu vou fazer aqui, para usar um termo da moda, vou dar uma passada de pano em algumas coisas que estão escritas lá no Evangelho. Não que estejam erradas, não se trata disso, eu não estava lá para ver o que aconteceu, assim como alguns dos evangelistas também não. Mas, para nós levarmos em consideração, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo faz, muito mais as questões morais do que as questões históricas a respeito de Jesus, nós não podemos deixar de citar que é claro que em alguns trechos dos evangelhos de Lucas e de Mateus, como já falei agora há pouco, que são os únicos a tratar do nascimento de Jesus, eles fazem sim alguns arranjos aqui e outro ali para, eu diria, encaixar Jesus em profecias que já eram ditas muito antes do nascimento do Cristo. Por quê? Nós não podemos desconsiderar que os evangelistas, eles eram também fãs de Jesus. E por conta disso, eles queriam tornar o seu ídolo o maior que fosse possível. Não estou aqui querendo dizer que Jesus era menor do que o que foi escrito, mas, fazendo uma análise um pouco mais cuidadosa, nós vamos ver, por exemplo, em textos de Isaías, que veio muito antes de Cristo, que profecias foram descritas informando exatamente aquilo que aconteceu à época do nascimento do Cristo. Mas, segundo plano, Jesus finalmente surge. E, por exemplo, como eu disse agora há pouco, no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos, Jesus surge para a história na sua experiência com João Batista. Quando João começa a anunciar que, na verdade, ele não era ninguém ali em relação a quem viria depois dele, que seria uma alma tão evoluída que João Batista, a maior autoridade messiânica daquele instante, naquela região, ele sequer seria digno de amarrar as suas alpercatas. E então surge Jesus. Aí há um misto, no meu entender, de humildade como de cumprimento às regras daquele instante, porque nós não podemos considerar nós não podemos desconsiderar de jeito nenhum que ali estávamos em uma sociedade judaica. Quando nós dizemos assim, Jesus nasceu na sociedade judaica, mas Jesus não era judeu, nós precisamos tomar cuidado com algumas afirmações desse tipo. Porque a única, entre aspas, rebeldia de Jesus em relação às leis judaicas foram baseadas na alimentação e no dia de descanso. Isso está narrado nos próprios textos evangélicos e nos relatos históricos. Então, todas as outras regras da sociedade judaica, Jesus cumpria. O que Jesus não cumpria, e aí ele fazia questão de não cumprir, era
eram, melhor dizendo, as imposições do Império Romano, que de judeu, de judaico não tinha nada. Era uma sociedade, inclusive, pagã. Então, quando surge Jesus na vida de João Batista, ele vai ao Rio Jordão para ali ser batizado por João, ele estava fazendo com que fosse cumprida a ideia de purificação que até hoje algumas expressões cristãs fazem. Há grupos religiosos que saem, por exemplo, aqui do Brasil para ir ao Oriente Médio e se batizar nas águas do Rio Jordão. Essa ideia de purificação, podemos dizer que marca o início da vida de Jesus enquanto Messias, enquanto Cristo. Cristo significa ungido por Deus. Esse batismo que João Batista faz é que mostra para a história que a partir daquele momento estava chegando sim alguém incomum. Alguém que não estava no mesmo patamar filosófico, consciencial daquelas pessoas que ali andavam. Viveu, melhor dizendo, Jesus uma vida singular. Porque, como disse, há uma passagem muito interessante do Cristo, porque essa ideia, por exemplo, da comemoração da Sexta-feira da Paixão, da Sexta-feira Santa, da Semana, né, da Paixão, quando nós cristãos somos convidados a partilhar de uma ceia muito frugal. Aqui na Bahia não é bem assim que a banda toca, mas enfim, vamos partir desse instante, desse princípio de uma ceia mais leve, que é para nós termos ali um momento de reflexão, e aí aquela ideia do vinho e do pão, porque segundo os relatos ali representava o corpo e o sangue do Cristo. Na verdade, essa parte do corpo e do sangue do Cristo, ela é trazida para o texto bíblico pela contribuição de Paulo de Tarso, que nós já sabemos não conviveu com Jesus enquanto apóstolo, enquanto pessoa, convive com Jesus a partir da sua conversão, que é uma conversão espiritual. E aí muitas vezes essa experiência que nós repetimos anos após anos, eu acho tão interessante que muitas vezes da época do Natal, a época do nascimento, da comemoração do nascimento do Cristo, algumas pessoas se colocam em estado de melancolia. Mas a época do lembrar da sua morte, aí as pessoas costumam festejar, se reunir em família, enfim. São mais algumas dessas inquietudes que eu trago em relação à memória e à vivência do Cristo. Então a sua vida era assim singular. Jesus foi tentado inúmeras vezes, só para falar no que está descrito nos textos evangélicos, porque certamente há outras tantas passagens que não foram ali trazidas. Quando falo dos evangelhos, estou aqui me referindo aos evangelhos canônicos, os evangelhos oficiais, porque há outros tantos evangelhos, outros tantos textos que são chamados textos apócrifos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, o Evangelho de Tiago, irmão de Jesus, ele não está no Novo Testamento. Então, além da vida singular, da vida especial, os objetivos de Jesus também eram especiais. Porque, para que serviria, então, um homem se identificar no meio do povo como... Atenção para essa diferenciação. Jesus não se coloca como filho de Deus. Jesus se coloca como filho do homem. O que é que isso quer dizer? Isso é tema para uma outra palestra. Porque a língua que Jesus falava era o aramaico. Naquela região se falava o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Então essa questão de palavras, ela muitas vezes ela não é tão objetiva como alguns de nós
pensamos. Mas, que objetivo poderia ter um homem que chega no meio do seu povo, se diz filho do homem, e de repente começa a fazer pregações, começa a fazer promessas, começa a falar palavras que incomodam e muito o Império Romano. Meu Deus, alguém está desafiando o Império Romano. E isso, historicamente, não é boa coisa. Além de incomodar o Império Romano, Jesus começa a incomodar os próprios judeus. A exemplo dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos senhores do templo. Porque quando Jesus, por exemplo, quando Jesus faz uma cura de alguém e diz assim: agora vá ao templo e mostre ao sacerdote o que aconteceu, o recado de Jesus era muito claro. Porque o que era que acontecia no templo? O templo também vendia a purificação, vendia o resgate das almas. E quando eu falo vendia, eu estou me referindo a uma venda mesmo. Porque você só conseguia ser purificado se você pagasse. Você comprava ali um animal, que já estavam todos lá expostos, para poder fazer o sacrifício daquele animal, muitas vezes ser banhado com o sangue daquele animal ou beber o sangue daquele animal, e aí o sacerdote vinha e lhe cobrava por sessões. Você precisava voltar, na maioria das vezes, você precisava voltar em outras oportunidades para que a sua purificação ela fosse completa. Aí vai Jesus e diz ao cidadão assim: pronto, vamos lá, comece a enxergar. Enxergou? Ok, agora vá lá no templo e conte o que aconteceu. O recado era claro. Tudo isso que se fazia lá no templo era engodo, era enganação, era corrupção. E quando um homem, do nada, chega lá no templo sem tomar o banho especial que eles obrigavam, tudo isso era pago, viu? Sem tomar o banho especial, sem passar pela defumação, sem vestir a túnica branca, sem comprar um animal, o homem chega lá curado, opa, o recado aí é claro, estamos sob ameaça. Jesus não se importava com isso. Se alguém estava se sentindo ameaçado por fazer algo equivocado, o problema não era dele. O problema era de quem enganava as pessoas. Então aí já começa o processo de libertação. Mas Jesus ele não era um ser à parte na sociedade. Porque até hoje nós muitas vezes somos levados a encarar Jesus como alguém totalmente desconectado daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Jesus não era esse ser praticamente sem envolvimento social, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Só para falar de uma ocasião simples. As pessoas hoje se colocam Quando eu falo as pessoas, estou me referindo aos cristãos mesmo. Se colocam em um estado de interpretação das coisas que era como se fosse obrigado para ser verdadeiramente um cristão, como se você fosse obrigada a viver uma vida ascética. Viver como um asceta, caminhando por aí com um cajado na mão, vivendo apenas daquilo que cabe na sua mão, batendo de porta em porta, dizendo palavras de salvação e pedindo alimento em troca. Quando se fala no famoso primeiro milagre de Jesus, onde é que ele acontece mesmo? Acontece num casamento. Ora, vocês conhecem alguém em sã estado de consciência que vão a um casamento onde vai ter comida, vai ter bebida, vai ter música, vai ter risada, vai ter gargalhada, vai ter emoção, aquela coisa toda? Vocês conhecem alguém que vão a um casamento e fica sentado no canto olhando para o tempo? Ou normalmente as pessoas vão lá se divertir? Congratular com os outros convidados, com os noivos? E vocês acham mesmo que com Jesus foi diferente?
Não, gente. Ele não se colocava como esse ser à parte, não. Muito pelo contrário. E justamente por isso, ele começa a rapidamente trazer para junto de si um número mais ou menos de 70 pessoas, porque o tempo todo nós falamos nos 12, né? Os 12 apóstolos, daqui a pouco nós colocamos ali em meio a aquelas pessoas, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Joana de Cusa. Relatos históricos robustos dizem que eram mais ou menos 70 pessoas para começar a história andando junto a Jesus. Inclusive, ex-seguidores de João Batista, como Filipe, por exemplo. Então, os seus objetivos eram muito maiores do que muitas vezes nós podemos imaginar. Embora, depois da passagem do Cristo, os conflitos naquela região continuassem e até piorassem, ele veio para nos falar de amor e não apenas nos falar de amor, de paz, de esperanças, de alegrias, veio nos mostrar. Porque não temia a nada nem a ninguém, embora humano como qualquer um de nós, ele também fosse. Jesus nos apresenta o amor como uma grande força, a força mais poderosa do universo, o amor de Deus em primeiro lugar e o amor a Deus sobre todas as coisas. Aí trazendo para os nossos dias, saindo um pouco da ideia puramente cristã, mas de qual Deus você está falando? Do Deus que você crê. Porque se nós admitirmos que o único Deus possível é o Deus cristão, nós vamos colocar à margem do trem da salvação milhares, aliás, bilhões de pessoas ao redor do mundo que não são cristãs. E não foi isso que Jesus quis. Jesus falou em união. O cristianismo, que mais tarde se converte em catolicismo, aliás, uma das possibilidades do cristianismo é o catolicismo, ele começa como uma seita judaica. Uma seita, sim, capitaneada por Tiago, irmão de Jesus, por Pedro e por João, que permanecem, que ficam em Jerusalém para tomar par depois da crucificação de Jesus. No primeiro instante, os três ficam em Jerusalém. Depois, João vai para Éfeso, aí é preso, vai para Pátimos. Pedro vai para Roma e lá é preso e morto. Tiago é assassinado lá em Jerusalém. Mas no primeiro instante, eles permanecem lá. Porque foi assim que o Cristo instruiu. Ele sabia que o tempo dele ali era curto. Então, vocês têm que continuar com o trabalho, e assim eles fizeram. O amor do Cristo, o amor de Deus, trazido como proposta pelo Cristo, é efetivamente a grande salvação do nosso mundo íntimo. Quem foi mesmo que disse aquela frase, mais ou menos assim, não procures o reino de Deus aqui ou além, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lembram disso? Foi ele mesmo, Jesus de Nazaré. Jesus trouxe esperança aos desesperançosos. Aquelas pessoas que já não tinham mais em quem acreditar, em quem confiar. Viram em Jesus, nos seus milagres. Aliás, em se tratando dos milagres de Jesus, eles são tão contundentes, foram tão contundentes, que mesmo os inimigos de Jesus, os detratores de Jesus, não tiveram coragem de, em nenhuma obra séria, questionar os seus milagres, as suas curas, os seus fenômenos. Portanto, efetivamente, não estamos aqui falando de um qualquer. Nem aquele primeiro, da boda de Caná, onde o relato fala da transformação da água e do vinho, nem esse, que no meu modo de ver é até um milagre mais simples, porque ali ninguém saiu curado. Eu costumo dizer que ali foi um milagre social. Acabou o vinho e agora? Vamos fazer mais. E aí Jesus fez. Nem esse
é questionado pelos seus detratores. Então imagine aqueles que já não podiam mais andar, não podiam enxergar. Imagine o que é um homem, assim como eu, assim como alguns de vocês que estão aí do outro lado, pegar um punhado de terra no chão, botar na mão, colocar a sua própria saliva, misturar e passar no olho da pessoa. Cega. Depois faz ali uma oração, retira e diz abre os olhos e a pessoa enxergar. Já pensaram nisso? Assim aconteceu inúmeras vezes. Algumas vezes até teve uma pequena falha ali, mas logo depois funcionou. Jesus nos traz a chamada ética da felicidade. Nós espíritas falamos tanto na felicidade possível, que é um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, na felicidade que é possível aqui no nosso planeta e já nesse instante. E qual é a ética da felicidade? O que significa a ética da felicidade que Jesus traz? Comportamento reto, comportamento firme nos seus propósitos. Aí vou me utilizar de uma palavra da benfeitora Joana de Ângeles, que ela gosta de usar, nos seus propósitos enobrecedores. E muitas vezes até um comportamento contundente, como ele mesmo muitas vezes chamou a atenção de forma dura de alguns dos seus discípulos. Ó raça incrédula e depravada, nunca esqueçam dessa frase. Jesus não estava falando a qualquer um, não. Jesus estava falando aos seus. Eu, se fosse um deles, eu ia morrer de vergonha por umas 4, 5 encarnações seguidas. Porque eles estavam dia e noite ao lado de Jesus. E aí Jesus ainda assim se refere a alguns deles como raça incrédula e depravada, quando não conseguem expulsar do menino o demônio. E aí Jesus chega lá e resolve. Então essa ética da felicidade, ela está baseada naquilo que o mesmo diz, que seja o vosso dizer. Sim, sim, não, não. Cuidado com o talvez. Cuidado com o daqui a pouco, agora não. Porque aí as oportunidades muitas vezes elas passam. Elas vão voltar. Mas em que situação e em que momento a gente já não pode prever. Jesus não apresentou absolutamente nada que ele não pudesse sustentar. Sustentar como? Nas suas palavras? Não. Nos seus atos. Porque palavras qualquer um pode fazer, pode trazer. Dizem os mais antigos, que falar até papagaio fala. Falar é pouco. Eu nunca esqueço de uma mensagem, tem alguns anos isso, de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz que de palavras já estamos fartos, o que nos falta é a ação. O que precisamos é a ação. E é verdade. Jesus simplificou a construção da vida íntima, a construção íntima, melhor dizendo, da nossa aventura pessoal. Ele nos deu o passo a passo. Nos apresentou a proposta do Pai Nosso, fez lá o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Falou aos seus de maneira reservada, de maneira aberta. Chega para a mulher equivocada e diz assim, não, seu momento não é agora não, espera mais um pouquinho. Aí quando ela resolve efetivamente mudar, não, agora sim, agora venha com a gente. Avisa para Joana de Cusa que naquele instante o seu dever principal era com o seu marido e com os seus filhos. Então ele não solicitou de quem quer que fosse nada de diferente, nada de tão difícil assim que não pudesse ser feito. Precisa o quê? Vontade. Para tudo na vida. O exemplo da humildade, do trabalho, como disse agora há pouco, a diretriz segura do Sermão do Monte, onde ele, de frente para o templo, fala para os desgraçados, os necessitados de salvação, de justiça, de misericórdia, que estavam ali ouvindo aquelas suas palavras e sendo tocados nos seus corações. O cristianismo não é o que é hoje apenas e tão somente
pela expansão que aconteceu a partir da conversão do imperador Constantino e logo depois da sua confirmação do seu aceite como religião do Império Romano. Mas o cristianismo é o que é por causa de Jesus. Porque poderia ter sido Moisés, um outro judeu? Talvez. Elias, um judeu também? Talvez. João Batista? Talvez. Mas a proposta de Jesus era outra. Era uma proposta prática. Fora, muitas vezes, daqueles textos subjetivos. E olha que Jesus se utilizou de parábolas muitas vezes, as parábolas muito ricas em subjetividade, em metáforas. Mas quando ele precisava ser objetivo, ele não tinha a menor dúvida. Aliás, por falar em parábolas, em metáforas, nós já paramos para ler detidamente o significado da parábola do bom samaritano? Que eu não vou ter tempo de falar, senão eu vou levar aqui mais 1 hora de trabalho. Mas procurem pesquisar. E qualquer hora dessa, se a oportunidade nos permitir, falaremos também. Então, a ideia do Natal, do nascimento do Cristo, assim como foi o nascimento do Cristo em si para Pedro, para João, para Mateus, para tantos outros, para Saulo que depois se converte em Paulo, para Lucas, para tantos personagens, para Maria Madalena, para Joana de Cusa, para Nicodemos. A ideia do nascimento do Cristo, ela não é uma proposta de saída do ventre. Não se traduz apenas nisso. Aliás, essa, no meu modo de ver, é a parte menos importante. A ideia do Natal, do nascimento do Cristo, é a ideia diária da união com Jesus. Vamos parar, por gentileza, de fazer de Jesus aquele ser que nós oramos assim, sempre olhando para cima, porque Jesus quer estar aqui do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando no que é possível. E olhe que para Ele muita coisa é possível. 2000 anos depois é capaz até de tudo já ser possível. Quando nasceu, quando não nasceu, isso não vale de nada. Há tantas possibilidades aí por causa dessa diferença de calendário. O calendário judeu é um, o nosso calendário é outro. Não há necessidade. Mas isso não quer dizer que nós não devemos dar importância ao dia 25 de dezembro. Devemos, sim, principalmente importância principalmente no que diz respeito às reuniões familiares, às reflexões íntimas do que é que nós temos feito das nossas vidas, porque aí sim você faz Jesus nascer. Eu posso dizer a vocês que para mim, embora tenha tido criação cristã, criação católica, nunca fui católico, aliás, nunca fui de religião alguma, até chegar à doutrina espírita. Lá se vão 16 anos, pois foi há 16 anos que finalmente Jesus nasceu para mim. E quem foi o obstetra do nascimento de Jesus na minha vida? Kardec, Allan Kardec. Então, aproveitemos então essa ideia do nascimento, do Natal de sempre, do Natal todo dia, para fazer esse caminho do refazimento. Sabe? De rever as nossas posturas, de rever... Aliás, hoje, nós espíritas, então, temos tido muitas dificuldades com as ideias de união. Vez ou outra, as pessoas me mandam aí um texto ou outro que encontram por aí para saber as minhas opiniões e, sinceramente, tem hora que eu nem faço questão de dar opinião nenhuma, porque é cada texto que andam escrevendo por aí que é como se nós fôssemos verdadeiros criminosos e interessados em ser criminosos. É difícil. É difícil. Talvez esteja faltando nascer Jesus.
para que os nossos comportamentos eles sejam modificados para melhor. E para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, eu posso afirmar, sem a menor dúvida, de que o Natal, o nascimento do Cristo em nós, é a grande confirmação da fatalidade do bem. Aquilo que a doutrina espírita nos apresenta com argumentos inquestionáveis muitas vezes, com argumentos contundentes. Todos nós seremos espíritos perfeitos no que nos é possível alcançar. Mas chegaremos a essa perfeição apenas e tão somente se abraçarmos as ideias de Jesus, não necessariamente como cristãos, não necessariamente como católicos, não necessariamente como espíritas, mas abraçarmos a ideia do amor. E aí sim, repetindo, para nós, o Natal será a grande confirmação da fatalidade do bem. E como encerrar um trabalho desse, um trabalho como esse, sem dizer a vocês, Feliz Natal. Que Jesus nasça ou renasça em todos nós, todos os dias. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe a todos e até a próxima.